Olá, meus queridos amigos, aqui é a pastora Karina com vocês na série Orando os Salmos. E nós vamos iniciar hoje uma jornada linda pelo Salmo 34. Nós, no nosso último encontro, terminamos a reflexão do Salmo 139. E para você que entrou nesse canal agora, que recebeu esse vídeo agora, você pode acessar o nosso canal e vai encontrar lá os primeiros salmos nos quais nós já refletimos, né? Você é muito bem recebido aqui, querido, querida, aqui neste canal, permaneça conosco e terá o acesso aos salmos, às orações que nós já fizemos. Aqui no canal você vai encontrar toda a série até onde ela já se desenvolveu. Então fique conosco, tá? Depois do vídeo você vai lá, pode acompanhar outros salmos também. Mas agora, fique aqui conosco. Se gostar do vídeo, deixe o seu like, que nos ajuda bastante. E você que já está desenvolvendo essa jornada, nós fechamos o Salmo 139, lá no nosso último encontro, e abrimos hoje a reflexão no Salmo 34. Assim como costumamos fazer, lembrando a você, convide quem está pertinho de você aí, na sua casa, sua família, você pode fazer desse momento aqui, onde você acessa o vídeo da série Orando os Salmos, do seu momento devocional com a sua família, né? Muito embora você deva ter o seu momento individual, feche o dia, né, com esse momento devocional. Os vídeos eles sobem para o canal sempre, o vídeo novo sobe sempre no período da noite, no período noturno, e você pode acessar os vídeos já gravados aí a qualquer momento do dia. Mas pegue sempre um vídeo, né? Se você acompanha a série todos os dias, pegue o vídeo do dia, ele sobe para o canal à noite, você reúne a sua família, faz um devocional familiar, né? E aqui nós refletimos juntos na palavra. Fazemos um momento de oração, você une a família, deem as mãos aí, nós oramos aqui. E se você desejar, quando terminamos o vídeo, terminamos a oração, vocês podem até continuar orando aí. Ou se encerrar juntamente comigo aqui, vai descansar, vai se preparar para um novo dia de trabalho, mas renovado pela palavra de Deus, renovada pela palavra de Deus, tá bom? Então esse é o convite. Chame quem está pertinho de você, abra sua Bíblia física ou no seu celular, e nós vamos ler aqui os primeiros 3 versos que trazem já uma mensagem muito importante para o nosso coração. Vamos lá. Salmo 34, verso 1, o salmista está dizendo: eu bendirei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará continuamente na minha boca. Minha alma a fará se gloriar no Senhor. Os humildes ouvirão isso e ficarão felizes. Versículo de número 3. Ó, magnificai o Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Você percebe que os 3 primeiros versículos são expressões de gratidão e de adoração que vem da parte do salmista. Gratidão e adoração ao Senhor por tudo o que Deus fazia em sua vida e mais especificamente aqui nesse salmo, pelo grande livramento que ele recebe quando é levado diante do rei Abimeleque, né? Num momento em que o rei Saul, rei de Israel, por causa da sua inveja e da sua obstinação, ele caçava Davi e queria matá-lo. Davi, cercado por essa perseguição da maior autoridade ali, né, humana falando, né, autoridade constituída sobre Israel, o rei Saul, ele toma os caminhos de fuga e ele chega à cidade de Gate, onde ele é conduzido à presença do rei. Quando eu falo dessa localidade Gate, você vai se lembrar daquele gigante que Davi venceu quando ainda era um adolescente, o Golias de Gate. E quando houve aquele embate que Davi vence Golias, a palavra de Deus diz assim: vendo eles quem? O povo. Povo de onde? De Gate, que o seu campeão era morto. Olha só, Davi matou o campeão daquele povo, venceu Golias, né?
e o matou. Imagine você, agora Davi está diante do rei daquele povo. Humanamente falando, você diria assim: Davi escapou das mãos de Saul, mas caiu nas mãos do rei de Gate. E aí? O que aconteceu? Humanamente falando, você diria: ficou sem saída, acabou para o Davi. De jeito nenhum. Porque o Deus vivo estava no comando de toda essa história, assim como ele está no comando da nossa história. Davi aqui está celebrando ao Senhor por esse tremendo livramento que ele recebeu, que foi milagre e que nos inspira a nossa fé. Por quê? Muitas situações nas nossas vidas, elas se apresentam como gigantes, não é? Situações imensas que nós não podemos contra elas. Existem perseguidores que às vezes nos perseguem, que têm muito mais recursos, que têm muito mais uma certa grandeza, né, humana falando, e você diz assim: contra essa situação não tenho chance. Como é que eu posso vencer essa perseguição? Às vezes alguém que tem uma hierarquia maior que você lá dentro do seu trabalho, né? Às vezes dentro da própria rede de amizades, alguém que você confiava muito, mas que de repente se mostra perseguidor, perseguidora. Os outros salmos que nós refletimos já nos trouxeram conselhos de como lidar com isso. Então eu não vou me ater à questão emocional aqui, que você já sabe, que deve levar a sua vida sempre com a paz que excede a todo entendimento humano, sem cair em laços de ira, de ódio, de vingança, né? Nosso ponto central aqui hoje é outro. O que nós temos que observar é que as situações se apresentarem muito grandes, as perseguições se apresentarem muito grandes contra as nossas vidas, não é algo anormal. Isso acontece porque nós temos o Deus que é soberano e maior do que todas as coisas. Nós nos intimidamos ou ficamos em dúvida quando nós nos esquecemos da grandeza de Deus. Por isso Davi está iniciando esse salmo exaltando a soberania do Senhor. O que Davi está dizendo aqui? Davi está celebrando, adorando, engrandecendo, magnificai o Senhor comigo. Por quê? Porque o Senhor livrou Davi de uma grande cilada. Essa passagem ela é muito conhecida por quê? Porque quando ela é pregada, os pregadores geralmente ilustram, né? Lembrando a quem ouve de que Davi, nesse momento, ele se fingiu de louco, né? Ele deixava a saliva escorrendo pela barba, ele fazia gesticulações e cacuetes que o rei de Gate diz assim: tirem esse homem daqui. Me faltam loucos para que vocês me tragam mais um, né? Trocando em miúdos aí, falando de forma muito corriqueira aquilo que o rei disse. Me faltam loucos para que vocês me tragam mais um. Tirem esse homem daqui. E isso era tudo que Davi precisava. Sair da presença daquele homem, né? Daquele palácio que era uma verdadeira armadilha, arapuca, né? Para pegá-lo. Então Davi está o quê? Celebrando ao Senhor, exaltando ao Senhor por este grande livramento. Aí, meus amados, lá no verso de número 4, Davi fala algo também muito importante, né? Ele está dizendo no verso 4, eu busquei ao Senhor, Ele me ouviu e livrou-me de todos os meus medos. E o medo é algo muito comum nos nossos dias, né? As pessoas estão muito amedrontadas, nós ouvimos falar, ou quem sabe você já presenciou alguém com a síndrome do pânico, ou alguém que está assistindo esse vídeo sofre com isso. O medo é algo muito comum nos nossos dias. Já falamos, mas vale frisar que existe um nível normal de medo até para nos proteger, né?
jamais vamos nos lançar de uma altura porque temos medo do que? Medo de cair. E isso é bom e importante para o resguardo das nossas vidas. Pastora, não vou atravessar um lugar deserto, altas horas da noite, sozinho, porque eu não sei. É deserto, está escuro, eu não sei o que tem ali. Isso é para preservação. O problema é quando esse medo ele transborda esse limite. E aí ele começa a paralisar a pessoa, né? Os traumas, os medos incomuns, eles começam a paralisar a pessoa. De que maneira, pastora? Impedindo que ela avance, né? Puxa, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, mas o medo de me frustrar é maior, então esse medo não permite que eu nem mesmo inicie esse projeto. Situações que eu já passei na vida que não deram certo, eu bloqueio essas situações porque eu tenho medo. Enfim, ficaríamos aqui a noite toda falando sobre várias maneiras como o medo se manifesta. Mas a verdade, queridos, a palavra de Deus traz uma colocação. Paulo escreve na sua primeira carta, 1 João capítulo 4, versículo 18, que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. O que o salmista está dizendo aqui? Busquei ao Senhor, ele me ouviu e tirou, né, e me livrou de todos os meus medos. A presença de Deus elimina os medos. Esse medo exacerbado, esse medo que atrapalha, a presença de Deus, ela nos preenche. A presença de Deus é a resposta à nossa fé. Olha o que o salmista está dizendo. Primeiro houve uma ação da parte dele. Busquei ao Senhor. Houve uma reação da parte de Deus. Ele me ouviu e me livrou de todos os meus medos. Davi tinha tudo para ter traumas, problemas com medo. Por quê? Essa situação mesmo descrita aqui, o motivo da celebração nesse salmo. O rei da nação a qual ele pertence, o rei de Israel, quer matá-lo. Está fugindo, fora os outros inimigos que estavam à volta. Está fugindo do rei de Israel, acaba ali nas mãos do rei de Gate. O que fazia Davi superar tudo isso, não levar consigo traumas, não se paralisar pelo medo? Ele buscava ao Senhor. E aqui está a fonte da ousadia, da coragem, da intrepidez. Buscar ao Senhor. Quando a gente fala em ousadia, coragem e intrepidez, nós nos lembramos lá de Josué, né? Recebe a missão de introduzir o povo na terra, lá Josué, principalmente capítulo 1, depois você leia, várias palavras que o Senhor dá a Josué, para que ele não temesse, para que ele fosse forte, para que ele fosse corajoso, para que ele meditasse no livro da lei todos os dias. E você percebe que para Josué cumprir sua missão, ele precisou ser o quê? Ousado, corajoso. Mas Josué era um homem de busca. Ainda quando ele era aquele moço de Moisés, o auxiliar de Moisés, você vai ver que lá em Êxodo está descrito quando Moisés estava na tenda, a presença de Deus estava ali, na tenda da congregação. Chegava um momento em que Moisés retornava para o meio do povo, e a palavra de Deus vai dizer que Josué permanecia na tenda. Josué, ele era apaixonado pela presença de Deus. Foi isso que trouxe para ele o chamado, o propósito, a ousadia, a intrepidez que ele precisou ter sobre cada cidade conquistada. Depois de Jericó, você lembra? Eles sobem contra a cidade de Ai. Por causa do anátema que estava enterrado debaixo da tenda de Acã, eles são derrotados. Josué poderia adquirir ali um trauma, né? Não. Josué imediatamente foi fazer o quê? Foi orar. E quando ele estava orando, Deus deu a direção. Deus mostrou que alguém havia trazido objetos consagrados
de Jericó, alguém havia desobedecido, Deus mostrou onde estava, e quando a comunhão foi refeita, o anátema foi tirado, Josué sobe novamente com seus homens, e aí eles vencem a batalha. Se você perdeu batalhas, se você está carregando consigo traumas, tristezas, de lutas, guardou na memória situações que hoje trazem muito medo para você. Eu quero profetizar que você está sendo liberto agora, liberta agora em nome de Jesus. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Ao final desse vídeo nós vamos orar. Dedique-se à vida de oração, não se atenha só a esse momento. Nós vamos orar pela sua libertação, mas comece a buscar ao Senhor com afinco. Comece a buscar ao Senhor com verdadeiro desejo de coração. Se você está afastado do corpo de Cristo, da igreja, veja só, aqui esse tópico, quando a gente fala em medo, em pânico, a gente encontra também, quando a gente olha faz um raio-x disso, a gente encontra um vazio gritando na alma, né? Eu sei que existe sim casos clínicos, eu sei que a medicina traz um acompanhamento e é importante que se você está fazendo, que você permaneça, que você faça. Mas eu quero te lembrar hoje que você precisa também da vitamina do céu. De repente você fala, pastora, os remédios me ajudam, mas falta alguma coisinha. Traga hoje, une ao seu tratamento a vitamina do céu. Ela é assim especial, ela é relevantíssima para a sua cura. Ela é muito importante, ela vai potencializar todo o tratamento que você está fazendo na terra. Que vitamina é essa? A comunhão com Deus, a vida da busca, a vida de busca, a vida de oração, a resposta. Olha o que o salmista fala: busquei ao Senhor e Ele me ouviu e respondeu, livrou-me de todos os meus medos. Veja só, o pânico, o medo é a nossa alma gritando. Existe ainda vazios ali, lugares que o Senhor precisa preencher. Então o caminho qual é? É o caminho da busca, o caminho que o salmista está aqui nos apontando. Dedique-se em buscar ao Senhor, faça um propósito com Deus. Pastora, a enfermidade não é na alma, não é o pânico, a enfermidade é no corpo físico. Não importa, seja qualquer que for a enfermidade, o problema. Tem gente que fala assim, eu estou lutando contra a enfermidade, eu estou com medo de não vencer. Aqui, o caminho o salmista está dando. Primeiro você precisa se livrar do medo. Lembra de Jó? O que eu receava me aconteceu. Primeiro você precisa confiar no Senhor. E como é que eu vou ganhar essa confiança? É buscando a Ele. O salmista diz, busquei ao Senhor, Ele me ouviu e livrou-me de todos os meus medos. E para fechar esse tópico, se você está distante da casa de Deus, volte. Volte. De repente a sua alma está gritando, porque você foi chamado para fazer parte de um corpo. Há pessoas hoje que dizem assim, eu me afastei, eu me desigrejei por medo, e tenho medo de voltar, porque me afastei por causa de um mau testemunho. Eu me afastei por causa de tantas más notícias. Querido, volte. Hebreus capítulo 10, versículo 25, fala, não deixemos de nos reunir como igreja, ou não deixemos de congregar. Abaixo vem um elenco ali de benefícios que nós temos quando congregamos. A compaixão mútua, o incentivo mútuo. Depois vou fazer um vídeo sobre isso, inserir aqui na série. Fazer um vídeo só sobre isso, inserir aqui na série para vocês. Os benefícios de fazer parte do corpo. A última observação ali, no mesmo texto, Hebreus 10, 26, 27. Longe do corpo nós corremos o risco de pecar deliberadamente.
E quando nós pecamos deliberadamente, qual é o problema, pastora, então? Vou deixar esse ponto de interrogação. Você ficar curioso e assistir o próximo vídeo também, tá bom? Voltando ao ponto, é muito importante você voltar a congregar. Deixa o Senhor lançar fora esse medo, esse trauma, o que te ocasionou, se foi um mau testemunho, se foi uma notícia ruim, se foi uma ação de alguém com falta de sabedoria. Você quer ver o que diz o versículo 5, que é o nosso último tópico aqui? Você vai entender, tem tudo a ver com o não deixar de congregar. Olha só, agora o Salmo, ele vem com uma fala do Senhor. Eles olharam para mim e foram iluminados, e suas faces não foram envergonhadas. Veja só, o salmista está dizendo: busquei ao Senhor, Ele me ouviu e me livrou de todos os meus medos. O versículo que segue: eles olharam para mim. Olha o Senhor dizendo: todos aqueles que olham para o Senhor são iluminados e não ficam envergonhados. Por que eu estou te dizendo? Volte para o seio da casa de Deus, volte para a congregação, porque toda vez que nós focamos os nossos olhos em Jesus, nós somos iluminados e não ficamos envergonhados. Por que você não pode abandonar a sua jornada por causa de um mau testemunho, por causa de uma má notícia, pela falta de sabedoria de alguém? Porque tem pessoas que se afastam da casa de Deus. Aquela pessoa me tratou mal. Não, porque o pastor, porque o irmão, porque o líder. Então, olha o verso 5 dizendo: olharam para mim. Os nossos olhos devem estar em quem? Em Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Ele, somos iluminados pela sua presença, somos fortalecidos pelo seu Espírito. É bem verdade que todos nós que servimos na casa de Deus precisamos buscar todos os dias sabedoria. Nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. Porém, se hora ou outra isso ocorre, nós precisamos estar preparados, né? Aqui nós temos dois polos. Temos em um polo, de repente, a pessoa que te decepcionou, a pessoa que te entristeceu. No outro polo, você. No polo daquela pessoa que te decepcionou. O que precisa? A gente não errar como ela. Buscar sabedoria e graça de Deus. Para que as pessoas possam ver Cristo em nós. No outro polo está você, que de repente foi entristecido ou decepcionado. Nesse polo, como é que eu preciso agir? Com meus olhos fitos em Jesus. Porque toda vez que eu colocar o meu olhar no homem, eu vou perecer. E aí eu posso andar de igreja em igreja, de lugar em lugar. A igreja é formada por seres humanos que são falhos. Mas a igreja é a noiva, a igreja é o corpo de Cristo. Não é um lugar de perfeição, é um lugar de aperfeiçoamento. Deus está trabalhando em todos nós, enquanto nós estamos aqui na terra. Todos os que estão buscando ao Senhor, como o salmista disse aqui. Olha as situações que ele passou. Olha as adversidades que ele estava enfrentando, mas ele está dizendo que eu busquei o Senhor e Ele me livrou dos meus medos. Então, este salmo te chama a um posicionamento hoje. Colocar os seus olhos em Jesus. Se você estava cabisbaixo, caído, afastado da comunhão, por isso, por aquilo, por esse ou por aquele, pastor, olha só, seus olhos estão aqui, fitos na terra. Um ser humano que é falho, ou numa situação qualquer da terra que é falha. Tudo que está nessa terra é falho. Nós vivemos num mundo caído. Enquanto Cristo Jesus está de braços abertos te convidando, olhe para mim, o Senhor está dizendo. Ele é a nossa inspiração, Ele é o nosso mestre, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, olhe para Jesus, Ele é o socorro bem presente.
Olhe para Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tire os seus olhos de pessoas, de circunstâncias, de situações. Olha para o alto, olha para cima, olha para o céu, olha para Jesus. Olha para a palavra, olha para as coisas de Deus. Olha quantas promessas você está perdendo aí, encurralado pelo medo, sozinho, sozinha, isolado, isolada. Venha para o meio. Lembra aquele homem que tinha as mãos mirradas? Jesus entra na sinagoga, ele está... A palavra de Deus dá a ideia que ele devia estar em algum canto, ele está afastado. E começa aquele debate dos fariseus, porque era um sábado. E de repente, Jesus disse para aquele homem, venha para o meio. Quando ele vem para o meio, a sua mão mirrada, travada, é curada. Quem sabe ele veio com medo para o meio. O que ele vai fazer? Será que ele vai me curar? Hoje é sábado, o que vai acontecer comigo? Jesus curou aquele homem. Então, deixa o verdadeiro amor de Deus entrar no seu coração hoje e lançar fora todo medo. E corresponda ao Senhor. Ele está vindo com essa palavra. Ele vai lançar fora todo o medo para que você coloque os olhos nele e não retire os seus olhos dele jamais. Amém? Nós vamos orar agora, com base em tudo aquilo que refletimos aqui. Seguramente o Senhor vai te abençoar grandemente. Amém? Feche os seus olhos comigo nesse momento. Nosso Deus e nosso Pai, no nome santo, bendito e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós oramos nesta hora com esta vida, com esta casa e com esta família, celebrando a Ti, porque assim como o salmista, temos muitos livramentos para testemunhar, muitas bênçãos ministradas pelo Senhor sobre as nossas vidas para declarar. Por isso estamos aqui e antes de qualquer coisa nós queremos expressar a nossa gratidão, a nossa adoração, nós queremos magnificar ao Senhor, nós queremos bendizer ao Senhor, no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Senhor, eu oro agora por vidas que estão enfrentando lutas, tribulações ou perseguições que se agigantam, Senhor, que parecem ser muito maiores do que elas, do que ele ou do que ela. Mas eu sei que o Senhor está nessa situação. O Deus vivo se faz presente e vai manifestar o seu poder, como assim o Senhor fez na vida de Davi, perseguido por Saul, cercado pelo rei de Gate. Mas ele saiu daquela situação incólume, ileso, porque o Senhor era com ele. Senhor, manifesta o teu poder. Tua palavra diz que o Senhor não nos dá a prova sem nos dar o escape. Que este homem, esta mulher, este jovem, até mesmo essa criança, encontre o escape do Senhor em toda essa situação, o cerco que está no local de trabalho, as tribulações que estão dentro do lar, no núcleo familiar. Deus entra com tua providência, eu repreendo todo o mal agora, toda tempestade, toda turbulência, todo vento forte, todo maremoto espiritual, eu repreendo em nome de Jesus. Que se faça bonança nesta vida, que se faça bonança nesta casa, na carreira ministerial, na carreira profissional, na vida conjugal, na saúde, Senhor. Os que estão aprisionados pelo medo por causa desta enfermidade que ruge como leão, buscando tragar. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme. O falso leão, ele está ao derredor bramando. Mas mais próximo está, ao redor está o anjo do Senhor. Manifesta teu poder sobre esta vida, curando, Senhor. Eu libero a palavra da cura nessa noite, repreendendo toda a enfermidade. Inclusive a enfermidade que tem assolado tantas vidas, a síndrome do pânico. Eu repreendo este mal, expulso desta vida em nome de Jesus toda a enfermidade, todo o pânico, todo o medo, todo o assombro, todo o desespero. Sai em nome de Jesus Cristo agora. Senhor, eu declaro o equilíbrio do Senhor, a paz que excede a todo entendimento humano manifestado agora nesta vida. O domínio próprio, a temperança, os frutos do Espírito, ó Deus. Que esta pessoa que ora comigo agora
venha sentir fome e sede da tua presença, assim como o salmista, que ele e ela ingressem numa vida de busca intensa ao Senhor, que o Senhor se manifeste a eles de maneira poderosa e intensa, meu Deus. Que os nossos olhos estejam fitos em Ti, que os Teus filhos que agora oram comigo sejam iluminados pelo Teu olhar, Senhor. Os que estão afastados da congregação do corpo de Cristo, Senhor, nesta noite cura os traumas, cura os medos, que esta pessoa sinta necessidade, como o filho pródigo que estava longe sentiu o desejo de voltar para a casa do Pai. Que eles retornem para a Tua casa, Senhor, que eles se integrem ao Seu corpo, o corpo de Cristo deixado na terra, que eles possam ser novamente a noiva do Senhor, meu Deus. Queremos Te agradecer nessa hora por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda fará. Louvando o Teu nome, oramos juntos no nome poderoso de Jesus, dando graças desde agora e para sempre. Amém e amém. Amém? Recebe a bênção do Senhor aí. E antes de fechar aqui, antes de sair do YouTube, clica aí, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu joinha, deixa o seu like, encaminha esse vídeo para todas as pessoas que você entende que precisam ser abençoadas, a todas as pessoas que você quer que essa bênção chegue até elas, compartilhe esse vídeo com elas. Amém? Querendo Deus, voltamos amanhã com mais um vídeo aqui na série Orando Salmos, dando sequência a essa jornada linda do Salmo 34. Eu deixo para você um grande abraço. Você tem aí, se está assistindo à noite, uma noite reparadora de sono, se está assistindo de dia, um dia produtivo. Deus te abençoe poderosamente. Tchau.